Oi, vem aprender biologia comigo? Produção, roda a vinheta. Oi, eu sou a Carol, prazer para quem não me conhece. Sou estudante do segundo ano do ensino médio na sala 214 na Escola Estadual Tito Livre de Souza. Nesse vídeo eu irei falar sobre um dos 4 grupos de plantas que existem. Sim, são 4 grupos: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Em exclusividade eu irei falar nesse vídeo sobre as briófitas e provar para você que deve estar pensando que nunca viu uma briófita, nunca ouviu falar ou nem sabe o que é, que você pode estar enganado e que pode ter até em algum cantinho da sua casa e você nem notou ou não sabia o que era. Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre o mundo das briófitas. Mas antes de eu começar falando sobre as briófitas, eu tenho uma pergunta para você que está me assistindo. Vocês já imaginaram e lembram também que a professora Sara de Biologia que pediu esse trabalho já tinha explicado, tinha até passado um cladograma, qual foi o primeiro grupo de plantas a habitar aqui há milhões e milhões de anos no planeta Terra? Se você pensou as briófitas, você está certo. As briófitas, elas são consideradas como primeiras colonizadoras, primeiras plantas colonizadoras da vida terrestre. Ou seja, elas estão aqui há milhões e milhões de anos. Então, primeira civilização nasceu, cresceu, morreu e agora estamos nessas gerações de hoje, no século 21, e elas ainda estão aqui há um tempão, tá? Então, gente morreu, gente nasceu, gente morreu e elas ainda estão aqui. E, tá vendo? Você nem deve ter notado essa plantinha aí na sua casa. Eu vou provar que você tá enganado e que você já deve ter visto em algum lugar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Você já deve ter visto, principalmente em períodos de chuva, na parede, no muro ou até na calçada, já um lugar onde está úmido e sombreado, já deve ter visto um montinho assim verde, parecendo um lodo. Pois é, aquelas são as briófitas. O grupo das briófitas tem os musgos, as hepáticas e tem um outro grupo. Mas o mais comum e o mais conhecido são os musgos. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de musgo que tem aqui na minha casa. Isso é musgo. Isso aqui também é musgo. E isso aqui também é musgo. Como eu falei, esses musgos são as briófitas mais conhecidas. Ah, mas parece que elas não têm raízes, né? Pois é, essa é uma das principais, a principal característica dos musgos, das briófitas. Elas não possuem tecidos vasculares e nem muito menos o floema e o xilema. Tá perdido? Calma que eu vou te explicar. Bom, os tecidos vasculares nada mais são que as raízes da planta. Então você deve estar pensando, meu Deus, o que é xilema e floema então? O xilema é responsável, é um tecido vegetal, responsável pela transportação de água e minerais do solo, que vai subindo pelo caule e vai para as folhas, ou seja, é um tecido morto. Agora, o floema, ele vem das folhas, né, que os compostos orgânicos que aconteceram lá, a fotossíntese, né, devido à produção de alimento da planta, e vai descendo. O que desce no caule da planta? Desce a glicose, que é o açúcar. Aí desce das folhas para o caule e vai direto para o solo. Ou seja, essas plantas, por exemplo, cenoura, batata, esse doce, pois é, veio daquela planta. Então, já que os musgos, eles não têm tecidos vasculares, meu Deus, como é que eles levam água para as folhas deles, né? No caso, esses tapetinhos verdes aqui, ó. Você vai descobrir agora. Antes de começar falando, né, como elas vivem ainda, estão vivas até hoje, é importante ressaltar que a ausência desses vasos condutores, que são as raízes, vão impor, obviamente, o tamanho das briófitas. Então, ou seja, vai limitar o tamanho delas. Então, não vai ser igual uma pteridófita, como, por exemplo, uma samambaia. Enfim, por isso que elas são bem curtinhas e dão em lugares úmidos e sombreados, já que é muito difícil, já que elas não têm nem o xilema e nem o floema
para transportar água e também para colocar no solo a glicose. Bom, a estrutura das briófitas é bem simples, tá? Mesmo elas não tendo raiz, é bem simples. Bom, elas apresentam uma estrutura básica composta por 3 partes principais. O gametófito, que é a fase dominante do ciclo de vida, que é responsável pela fotossíntese. Para quem não sabe, a fotossíntese é a maneira que as plantas absorvem a luz do sol para produzir seu próprio alimento. Nutriente, na verdade. Nutriente é melhor para se dizer. E além da produção na fotossíntese, do seu próprio nutriente, o gametófito, são responsáveis pela produção de gametas. Bom, para quem não sabe o que é gameta, basicamente são células reprodutoras que vão garantir a geração seguinte, que vão reproduzir mais e mais e mais. Bom, o gametófito é geralmente verde, pode ser composto por cauloides. O que é cauloides? É tipo um caule, basicamente. É semelhante a um caule. E os filóides, que são semelhantes às folhas. Bom, tem também os rizóides, que por sua vez são estruturas que se assemelham às raízes, mas não são raízes. Mas elas são muito simples, tá? E não possuem função significativa de absorção de nutrientes. Sua principal função é a fixação de substrato. Bom, para quem também não sabe, né? Eu vou falar agora, na verdade eu nem falei, que uma outra parte muito importante dos musgos, né, das briófitas, é o tal do esporófito, que é uma estrutura encontrada em organismos que apresentam um ciclo de vida marcado por alternância de gerações. É muito comum nas plantas e também nas algas. O esporófito, ele marca a fase diploide do organismo, ou seja, tem todos os gametas. A haploide, na metade, partiu no meio, ou seja, tem partes diferentes. Na verdade, não é partes diferentes, metade. Já os diploides, eles possuem todos os cromossomos. Bom, focando um pouco mais nessa alternância de gerações que os musgos, né, no caso as briófitas, elas têm fases esporóficas e gametófitas distintas, e eu vou explicar cada uma delas. Bom, na fase gametófita, as briófitas produzem gametas em estruturas especializadas, que nada mais são que os anterídeos, que produzem os gametas masculinos, que são os anterozoides. E tem os arquegônicos, que produzem os gametas femininos, que é conhecido como óvulos. Bom, essa fase é haploide, que significa que as células possuem apenas um conjunto de cromossomos. Agora, na fase esporófita, depois da fecundação, precisa de água para poder que os anterozoides possam nadar até os arquegônicos, que formam o esporófito diploide. Diploide, os cromossomos se juntam, ou seja, tem 2 pares de cromossomos. 2 cromossomos. Antes, na fase anterior que eu expliquei, era apenas apenas um cromossomo, né? E agora já temos 2 conjuntos, né? Um conjunto só na haploide e na diploide são 2 conjuntos de cromossomos. Bom, o esporófito é uma estrutura temporária, então eles precisam dos gametófitos, que é para a nutrição deles. Produz esporos por meiose, ou seja, em uma cápsula, que são dispersos para dar origem a novos gametófitos, completando o ciclo de vida. Vou pedir para a produção deixar uma imagem aqui sobre o ciclo de vida das briófitas, para vocês entenderem um pouco melhor, porque até agora eu não tenho nenhuma imagem, que eu tô gravando agora, mas vocês vão entender. Bom, as briófitas são classificadas em 3 grupos: os musgos, hepáticas e antóceros. Então, eu vou falar primeiro dos musgos, que são os mais conhecidos.
Bom, os musgos são aqueles tapetinhos verdes, sabe? Densos tapetinhos verdes que dá em solos úmidos, rochas e tronco de árvores. Possui uma estrutura bem simples, tá? Com filóides organizados na espiral ao redor do caloide. Bom, para quem não sabe o que são filóides, são estruturas esclorifiladas, ou seja, lembra o nome de clorofila, que é responsável, como todo mundo sabe, para a fotossíntese, que vai produzir o seu próprio nutriente. É semelhante às outras plantas dos outros grupos. Falando um pouco sobre as hepáticas, elas têm uma estrutura que pode ser folhosa ou talosa, sendo que as talosas possuem uma forma de fita achatada. Elas são comuns em ambientes muito úmidos, como margem de rios e florestas tropicais. Vou pedir também a produção para colocar umas imagens, né, dos musgos. Na verdade, os musgos eu já mostrei. Agora eu tenho que colocar uma imagem aqui das hepáticas para vocês entenderem um pouco mais sobre o que elas são. E por último, mas não menos importante, o terceiro e último grupo das briófitas são os antóceros. O que é isso? Bom, possui esporófitos, que tem a forma de chifres, longos e cilíndricos. Os antóceros são menos comuns e geralmente encontrados em solos úmidos e sombreados. Eles são bem difíceis de achar, eles quase ninguém conhece. O mais conhecido é o musgo. Ah, mas Carol, isso é só um tapetinho verde que dá em local úmido. Que importância que isso daí vai ter pra gente? Gente, as briófitas, elas são muito importantes e é um dos grupos muito interessantes, mais interessantes para se estudar. Na verdade, todos os grupos são bem interessantes, mas as briófitas, elas são os primeiros grupos a colonizarem a Terra. Então, pensa na importância delas, elas estão aqui até hoje. E eu vou falar algumas das importâncias que mais me chocaram e que quase ninguém sabe. Primeiramente, que você já deve saber, é que elas retêm umidade, porque ajuda a manter a umidade no solo, regula o clima ao redor e é essencial para florestas e ecossistemas montanhosos. Segundo, tem a formação do solo, por exemplo. Elas contribuem para a formação do solo através da decomposição de suas estruturas, ou seja, enriquece o solo com matéria orgânica. Outra curiosidade é que elas também previnem a erosão. Bom, elas ajudam a estabilizar o solo, prevenindo a erosão, especialmente em regiões montanhosas ou declives. E elas também são bioindicadores, que devido à sensibilidade às mudanças ambientais, especialmente por causa da poluição, desmatamento, queimada, algumas espécies das briófitas são usadas para inspecionar, sabe, o clima, a qualidade do ar e da água também. Para quem não sabe o que é bioindicadores, são seres vivos, como plantas ou animais, que podem ser utilizados para avaliar a qualidade do ambiente, tá? A gente sabe que elas não têm um impacto tanto econômico pra gente, mas elas são muito importantes, porque hoje elas são usadas em jardinagem e paisagismo, ou seja, podem usar na criação de tapetes verdes ou terrários. Também tem pesquisa científica, por exemplo, estuda biologia evolutiva, genética, fisiologia vegetal, devido à simplicidade estrutural e ciclo de vida. Tem também a biorremedicação, que algumas espécies de briófitas têm a capacidade de absorver e acumular metais pesados, sendo estudados para uso em biorremediação de solos e águas contaminadas. Como eu tinha falado anteriormente, biorremedicação são seres vivos que a gente usa para avaliar o meio ambiente, o meio que a gente vive. Bom, tem os desafios e conservação, porque hoje a gente sabe que o povo só está vivendo no capitalismo, o povo só pensa no lucro, desmata, e isso prejudica muito, além de queimar o ambiente dessas plantas e de animais também, inclusive por isso que eles estão invadindo as nossas casas, por exemplo, quem mora mais afastado. Por quê? Estão desmatando para construir mais cidades, mais indústrias, mais poluição, ou seja, a gente pode adotar várias medidas para evitar que a nossa camada de ozônio termine de... Como é que fala? A gente está poluindo, além do ambiente, prejudicando a nossa própria vida. Porque a gente depende da natureza, a gente tira ela do sustento
para nossos alimentos, matéria-prima. Agora, a natureza, ela não precisa exatamente da gente quanto a gente precisa dela, e a gente está maltratando muito, isso é muito errado. Então, se você faz alguma coisa, por exemplo, faz queimada, desmata, pense 2 vezes antes de fazer isso, porque você está prejudicando você, sua família e o ambiente onde você vive, planeta Terra. Bom, então, concluindo, as briófitas, elas também são muito importantes para manter o equilíbrio do clima, do solo, além de ser muito interessante de estudar na área da biologia evolutiva, genética, e elas fazem manutenção no próprio solo, faz parte, né, na nossa biodiversidade vegetal, né? Elas são fundamental, na verdade, na biodiversidade vegetal e merecem atenção especial para sua conservação. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham esclarecido todas as dúvidas. Exatamente agora são 16 minutos falando, então espero que vocês tenham entendido. As nossas fontes de pesquisas foram no Google, se não me engano, no Brasil Escola, toda a matéria, e sites confiáveis. Então espero que você tenha gostado. Bye, bye, até o próximo vídeo.